A Encruzilhada das Almas. Temporada 2. Capítulo 3. Entretanto, ao que parecia, a Suíça não estava disposta a tomar partido na disputa e, apesar da grande tensão, as aulas não foram suspensas em Berna. Bernardo Perrault continuava sob rigoroso inverno de sua alma. Sentia a falta de casa, do calor das tardes outonais na montanha, do pôr do sol de Encruzilhada. Após Evelyn, algo morreu no seu coração, e a vontade de continuar na Europa foi, por fim, diminuindo, até que, certa manhã, ao encontrar Albert Einstein na sala dos professores tomando café, declarou sua intenção de voltar. É realmente uma pena, amigo. Venha me visitar no futuro. O futuro é uma ilusão teimosa. Está tudo junto numa mesma equação, declarou o melancólico alemão. Ficaram pensativos por muito tempo, apenas admirando a fumaça que subia de seus cachimbos. Dias depois, já a caminho da estação de trem para a derradeira despedida, percebendo que Albert estava muito quieto, Bernardo sugeriu: Eu estive pensando sobre a questão do tempo e espaço como uma unidade. E o que tem? Será possível algum dia viajarmos no tempo? É claro, estamos o tempo todo nos deslocando pelo espaço-tempo, você sabe disso, resmungou Albert, acendendo o cachimbo novamente. Você entendeu minha pergunta, sabichão? Ah, é relativo. Bernardo sorriu. Digo, para o futuro, basta que viaje na velocidade da luz ou muito próximo dela, mas não temos nada que nos leve a essa potência. E para o passado, Albert? Ah, somente um buraco de minhoca, meu caro. Mas definitivamente, se houvesse essa possibilidade, já teríamos visto viajantes do futuro andando por aqui. O trem vai sair. Quando estiver dentro dele, o tempo passará mais lentamente para você do que para mim, sorriu Albert. Te vejo em Encruzilhada? Ah, quem vai saber? Já de volta à cidade natal, teve de lidar com a pequenez do pensamento típico da cidade provinciana. Carroças nas ruas, bosta de cavalo por todo canto e uma arrogância peculiar de uma vila que já um dia tivera ouro e vigor, mas que agora amargava um esquecimento austero. O calçamento e demais casas ainda eram da época do prefeito Emiliano Ponciato. Emergia um profundo rancor de um povo que já vislumbrava o prestígio e o progresso em tempos auríferos, mas que agora vivia da pouca produção agrícola. Com exceção da fazenda Ponciato, uma das mais férteis das Minas Gerais, e dos armazéns Cátria, espalhados aos montes pelo estado, quase ninguém conseguia viver bem. Os tempos mudaram, pensou Bernardo ao entrar na pequena casa no alto do mirante. Europa ficara para trás junto com seus sonhos de mudar o mundo. Encontrou sua irmã, Clarice, estirada no sofá. O marido chegava da montanha, com galhos secos para acender o velho fogão a lenha. Para almoçar, apenas folhas e ervas. Tempos difíceis na montanha. Barões do café começavam a ruir e a década culminaria com desemprego, fome e tristeza. Os anos 30 começaram com um misto de insegurança e desalento. Seu sobrinho Pierre, com 2 anos, tinha os olhos esbugalhados diante de tudo e de todos. Curioso e esfomeado, tateava os cantos da casa à procura de informações que saciassem sua mente em alvoroço constante. As palavras vieram precocemente, e tudo dizia. Dava nomes ao que não sabia, e não dormia sem que o tio lhe contasse alguma de suas histórias astronômicas. A amizade com o parente foi se tornando inquebrantável, até que, no dia em que seus pais efetivamente sumiram, a decisão comum do casal em deixar o menino aos cuidados do tio foi natural. Somente não perguntaram a eles, o tio e o sobrinho,
o que pensavam sobre aquilo. Foram realmente tempos de superação para os Perrault. O gigante bigodudo sequer sabia lidar com crianças. Estabeleceu então um cronograma, utilizando as ciências como base de aprendizado. Matriculou o garoto na Escola Municipal Célia Ponciato, mas logo entendeu que não havia professores capacitados suficientemente para lecionar ao garoto. Então, aceitou o emprego de professor na casa, e de lá não mais saiu. Os anos foram pesando sobre suas costas, e logo uma tonelada de pedras montanhosas foram cobrindo seus sonhos. Passou muito tempo sem pensar nos seus projetos científicos, sobretudo o acelerador de partículas que ambicionava construir. Acreditava fielmente nas particularidades do solo de Encruzilhada, como um agente substancial às suas pesquisas em construir uma máquina que extrapolasse as barreiras do espaço-tempo. Já estudara exaustivamente as propriedades do Vale do Esquecimento. As lendas e crenças não lhe interessavam absolutamente. Conhecia o caos contado entre as gerações que o tempo dentro do vale foi relativo a Emiliano Ponciato em certa viagem, onde poucas horas de estadia dentro da floresta significaram 40 dias para o restante do mundo. Teria o fundador de Encruzilhada das Almas descoberto os princípios da teoria geral da relatividade quase 100 anos antes do seu amigo Albert. Por conta dessas e outras dúvidas, se embrenhava na terra úmida e escura atrás de respostas. Por conta disso, essa febre de conhecimento desprovida de anseios financeiros, Bernardo Perrault e seu sobrinho Pierre passaram muitas dificuldades, mas não eram os únicos. A Encruzilhada das Almas parara no tempo, e os governantes se lixavam para um povo humilde das encostas. O que fora uma vila próspera, onde até os mais humildes possuíam certa reserva em ouro guardada em casa. Aos poucos, com a ausência de empregos, investimentos da prefeitura, trazendo novos investidores, a Encruzilhada das Almas foi se tornando um local esquecido. Nenhuma grande empresa se aventurava pelas veredas abismais do Vale do Esquecimento para fixar filial na cidade. O prefeito, Severino Ponciato, fazia pouco caso. Sorria de sua mesa com muitos anéis nos dedos, cada vez mais rico, cada vez mais gordo, diante de seu projeto pessoal de se eleger para o Senado pelo Partido Moralista das Minas Gerais. Acreditava muito nessa perspectiva e já ia treinando o sotaque carioca todas as tardes, quando passava horas em seu gabinete olhando para um quadro de tinta a óleo que figurava a praia de Copacabana, linda como ela era, banhada por um sol magnífico. Severino tinha seus sonhos: morar num apartamento de frente para o mar. Quando criança, queria ser marinheiro, desbravar os mares como um comandante que figurava nos desenhos de um antigo livro dado por seu pai, Jorge Ponciato, filho de Joaquim e neto de Emiliano Ponciato. O pai Jorge era um entusiasta do conhecimento, um leitor ávido. Aprendera a ler com a avó, a quase centenária Célia Ponciato, carinhosamente chamada de capitã. Esta incutiu no neto Jorge a paixão pela leitura. Este presenteou ao filho Severino uma porção de livros antigos, dentre eles Moby Dick, o preferido do menino, que perseguia qualquer curso de água à procura do tão sonhado oceano descrito no romance, que trazia ao colo onde quer que fosse. Brincava muito no mirante da cidade, com um pedaço de madeira como timão, como se a montanha inteira fosse um enorme navio e as colinas fossem vagas gigantescas a se aproximarem perigosamente. O menino vibrava, descia as ladeiras correndo até chegar à pedra do navio ao lado da igreja matriz, e ali continuava sua incursão, atrás de sua Moby Dick. Seus anos de infância foram correndo atrás de águas. Quando finalmente o seu pai Jorge o levou para conhecer o mar, o garoto já despontava para a adolescência. Ficou muitos minutos parado, com os pés na areia, olhando para o oceano.
Suas órbitas marejavam à medida em que ele sorria, vendo um navio diminuindo gradativamente conforme se distanciava da orla. Finalmente entrou nas águas de Copacabana como quem entrava num templo sagrado. Sentiu o gosto, molhou o rosto, bateu os braços. Foi derrubado por uma onda, postou-se de pé novamente. Caiu de novo e assim permaneceu durante todo o dia. Precisou ser retirado da água pelo pai quando o sol já descia atrás do Corcovado. Voltou a Minas decidido. Iria morar perto do mar. Não se sentia mineiro, não fazia parte das pedras. Enjoava-lhe a tranquilidade da montanha. Cresceu assim. Tinha poucos amigos, em especial Belmonte Perrault, um jovem que viria a ser tio de Bernardo Perrault anos depois. Belmonte era um rapaz magro, de olhos muito azuis da família, muito sensível e alegre. Os dois eram inseparáveis. Belmonte, amante dos pássaros e bolas de gude, passava muito tempo nas montanhas catalogando, desenhando, acompanhando os costumes das aves. E Severino Ponciato o acompanhava. Ficavam horas a vislumbrar o horizonte, vendo animais e jogando bolinhas de gude. Sorriam muito, dividiam seus segredos, sonhos, aspirações, medos, como o pavor que tinham da antiga lenda do Homem da Meia-Noite, uma entidade que guardava a montanha. Certa noite, voltando pelas trilhas, Severino pensou ter visto no amigo a visão de um anjo, muito parecido com alguma pintura que vira na igreja de Cruz Verde. Ficou muito impactado com a grande semelhança de Belmonte com uma visão celestial. Pensou em dividir isso com ele, mas guardou, sabe-se lá o motivo, para si a questão. A partir de então, começou a vislumbrar Belmonte Perrault como um enviado de Deus. Passava horas a admirar o rosto brando do colega desenhar os pássaros. Sorria ao imaginar ele como que era o seu companheiro de tardes montanhosas, descendo na praça e voando como um arcanjo. E sonhava com isso. Era feliz ao lado de Perrault. Essa felicidade durou, ao menos até Arlete Silvaneto matricular-se no colégio, na mesma sala em que os dois estudavam. Belmonte mudou seu comportamento, abalado com a presença maravilhosa de Arlete. Permanecia ereto em perturbação nos intervalos escolares a apreciar sua única luz desde então. Não mais jogava bolinhas de gude. Foi rareando as subidas à montanha para desenhar. E após uma semana, ao visitar o amigo, Severino o flagrou desenhando a menina. Os dois começaram a se desentender. Brigaram por uma besteira de um lápis a ponto de se agredirem. Ficaram um tempo sem se falar. Foi após 20 dias que Severino, sentindo a falta do amigo e já tomado por ódio ao ver Belmonte passando os recreios de mãos dadas com Arlete, foi até sua casa, sob o pretexto de pedir desculpas. O garoto naturalmente aceitou o pedido e também aceitou a sugestão de Severino. Que acha de subir mais uma vez as montanhas, como nos velhos tempos? Leve as bolinhas de gude, respondeu o amigo. Eles estavam acostumados ao ambiente íngreme das trilhas perigosas. Precipícios intermináveis, montes, encostas estreitas, onde apenas um homem passava rente à parede dura, onde dezenas de anos antes, Bellarmino Perrault e Célia Ponciato consumiam seus amores em fúria. Era essa mesma fúria que Severino tinha em seu peito quando olhava o anjo querubim Belmonte Perrault subindo despreocupadamente pelas encostas. Sentou-se finalmente à beira da gruta ao perceber que o céu já enegrecia repentinamente. Ficaram um tempo a olhar o desenho que a chuva lá longe fazia, chegando e subindo a montanha. Logo o mundaréu de água atingiu as pedras de encruzilhada, pintando de cinza os olhos azuis de Belmonte, que fitava o firmamento com o desdenhar da natureza furiosa. Para ele só existia uma força capaz de paralisá-lo: Arlete Silvaneto. Repetia-lhe o nome em pensamento 1 milhão de vezes,
sentado à pedra enquanto seu amigo o fitava, com o mesmo olhar apaixonado, adivinhando seus devaneios com enorme sofrimento. Doíam os ossos de Severino ao constatar que seu anjo azul não compartilhava de seu amor. Para todo o sempre, lembraria daqueles olhos índigos quando avistasse o mar em suas viagens pelo mundo. Demorou para Belmonte perceber que era o motivo de toda a inquietação de Severino. E tão somente se deu conta quando, ao pé da gruta que os acobertava do temporal, foi tomado pelo colega pelo braço, forçando-lhe um beijo agressivo. As bolinhas de gude que estavam no bolso de Belmonte caíram ao chão. Perrault não conseguiu reagir de prima, tamanha surpresa, mas tão logo desvencilhou-se dos braços de Severino, empurrando-o ao chão. Ficou louco! O colega não disse palavra, apenas o fitou humilhado. É um maricas, exultou Belmonte, virando-se para a trilha a fim de voltar à cidade. A chuva continuava. 20 metros abaixo vinha o Rio das Almas, descendo violentamente por conta da forte enxurrada. Tão logo que chegasse à cidade, o garoto espalharia a feita de Severino, manchando sua imagem de menino macho que era. Mas nem o fato de ter sua sexualidade explanada ao público lhe fazia dor. Era a recusa do beijo que lhe perturbava e doía a alma. A humilhação de ter o primeiro amor rejeitado. Severino levaria essa repulsa para o túmulo, mas não deixaria os olhos de Anjo serem de Arlete ou de qualquer outra pessoa. Mais negro que o céu estava o seu coração, quando tomou o impulso. Como o amigo ainda estivesse de costa, preparando-se para descer a trilha, Severino Ponciato, num átimo, segurou a camisa de Belmonte Perrault e sussurrou ao seu pescoço: "Meu anjo azul", e o empurrou vigorosamente montanha abaixo. Seu rosto lívido, petrificado, frio e distante, ainda observou as águas turvas do Rio das Almas levarem o seu grande amor corredeira abaixo. Demorou alguns segundos para se dar conta de seu ato desgraçado. Só então chorou, e permaneceu assim por alguns minutos, até perceber que o tempo todo não estava sozinho. A uma centena de metros, observando-o como uma coruja, um homem arqueado pela idade o fitava de forma inquiridora. Seu rosto congelou-se ao ver o ancião julgando sua feita maldita. Suas longas barbas eram conhecidas, suas vestes e seu cajado. Quantos anos teria? Qual é a sua origem? Há quanto tempo estava ali? Era o homem da meia-noite. Severino pegou as bolinhas de gude do amigo, aquelas que ele adorava e todos sabiam, raras como diziam, eram bolinhas de gude azuis celestes, e desceu correndo a trilha de volta à cidade. Trancou-se no quarto e de lá não saiu. No dia seguinte, quando todos já davam falta do menino Belmonte, naturalmente inquiriram Severino, que era o mais próximo dos amigos. Apertaram o garoto, enquanto as buscas pela região mobilizavam os colonos. Seu pai, Jorge Ponciato, apreensivo diante da recusa do garoto em falar, somente repetia: "Pior que seja a verdade, meu filho, por pior que seja, é melhor dizê-la agora. Ainda podemos salvar o seu amigo." O inquérito ainda duraria o dia todo. Somente depois de 2 noites de buscas, o corpinho do garoto seria encontrado, preso a um galho, próximo à curva de Carmen, a suicida. Questionado sobre o triste fim de Belmonte Perrault, Severino Ponciato diria ao pai, ao delegado e a todos: "Eu tive muito medo de falar antes. Eu estava apavorado. Estávamos atrás de um passarinho quando começou a chover. Eu ainda falei para voltarmos para casa, mas o Belmonte insistiu em continuar subindo. Eu ainda o chamei, eu juro que chamei. Quando ele escorregou, eu tentei pegar ele. Eu tentei pegar, mas eu não consegui." Repetia com os olhos debulhados em lágrimas. Não seria o primeiro a se acidentar pelas pedras, considerou a população. Aceitaram a afirmação de Severino,
com a decisão de que fosse proibida a incursão de crianças pelas pedras da montanha. A decisão seria acatada pelo menos nos primeiros meses após a morte de Belmonte. Quanto a Severino, bem, este definitivamente enegrecera seu coração, encontrando na falsa moralidade um refúgio para seus fantasmas que o perseguiriam durante toda a vida. Não mais faria poesias com o mar, ainda que o mantivesse como um talismã de proximidade com o seu anjo azul, mas guardaria as bolinhas de gude consigo por toda a vida. A Arlete, esta não havia sequer reparado a atração que exercia sobre Belmonte, de forma que ficara evidentemente tocada com a morte do garoto. Mas não mais que a maioria dos alunos da turma de 1901. Viria anos depois a se casar com Severino, tornando-se Arlete Ponciato, a matrona rechonchuda que daria luz a Emiliano João, Monique e Juliana, mas nunca deixaria seu verdadeiro amor de lado, os vestidos e sapatos. Viveria uma vida de aparências com seu marido para poder usufruir de toda a luxúria proporcionada pelo ouro deles. Tinha pouco carinho pelos filhos, embora também não os maltratasse. Apenas vivia num mundo só dela, um mundo de lojas no Rio de Janeiro e compras despachadas para as montanhas. O primogênito viria na data comemorativa em memória ao fim da Guerra do Ouro, levando o nome do herói da independência e tataravô Emiliano. Monique e, posteriormente, Juliana foram nomes de prostitutas que Severino conheceu em uma de suas viagens à capital, quando inutilmente tentava, nas ruas da Lapa, saciar o seu desejo reprimido. Severino passaria a vida toda tentando enganar sua sexualidade, e a cada fracasso tornar-se-ia mais violento, culminando anos mais tarde, já eleito senador da República, com o caso do garoto Agenor, da Barra da Tijuca. Entretanto, ainda não devemos adiantar os fatos. Em 1936, ainda no gabinete de prefeito, batendo seus anéis dourados sobre sua mesa em mogno adornado, Severino sorria diante dos problemas de encruzilhada das almas. Capítulo 4. Mas, enquanto prefeito e já homem feito, pai da família mais tradicional da cidade, respeitado ou pelo menos temido por todos, Severino Ponciato respeitava muito sua história de vida. Lembrava-se constantemente de sua escalada monumental, que o retirara de um simples posto municipal de uma cidadezinha esquecida, nos cafundós das montanhas, e o colocava naquele momento em uma das mais importantes e estratégicas posições políticas, liderando seu partido no Estado e galgando agressivamente espaços nacionais. Curiosamente, ganhou amplas vantagens após o governo provisório de Getúlio Vargas. Com a Revolução de 32 e a nova denominação do gaúcho ao Estado de Minas Gerais, trocando todos os governadores que se mostravam favoráveis à política do café com leite, colocou o subserviente Severino Ponciato em vantagem, pois este sabia muito bem estar ao lado de quem detém o poder. O jovem senhor Getúlio gostou do bom humor característico de Severino, sempre sorridente, sempre com seus anéis coloridos, falando das montanhas, das terras prometidas, de como gostaria de um dia que o colega fosse a encruzilhada das almas, conhecer o emaranhado de azuis misturados com um laranjal de tons avermelhados no céu acima da montanha, que faria muito gosto ao mineiro recebê-lo em sua estância, para acordar com o som dos pássaros do cerrado, tomar o legítimo café mineiro passado na hora por Dona Carminha, uma senhora próxima dos 80 anos que era conhecida por todos os seus dotes culinários fabulosos, dominando com maestria o fogão a lenha centenário, temperando com suas mãos mágicas o tutu, o feijão tropeiro, a couve bem refogada, a costelinha de porco, o torresmo crocante. Tudo nas mãos de Dona Carminha virava um banquete digno de um rei. Era apenas uma das mordomias experimentadas pela família Ponciato, a gozar do mais alto posto da cidade. De fato, em certa ocasião,
após os ânimos revolucionários se acalmarem, Getúlio Vargas, a caminho de Itabira, terra de um certo poeta chamado Carlos Drummond de Andrade, que vinha na época lançando seu primeiro trabalho, Alguma Poesia, parou para pernoitar em Encruzilhada das Almas, apesar de ser fora de mão, por assim dizer. A estrada velha subia da região serrana de Petrópolis, passava por algumas localidades até atingir Cruz Verde, seguindo reto, sentido Bela Vista dos Pinhais, bem antes de Mata Cruzeiro. Havia uma pequena entradinha, uma estradinha pequena, anunciada apenas com aquela placa quase centenária, pintada por Valtair Aguilar, para o casamento de Belarmino Perrault, onde, em letras bem apagadas, dizia: Encruzilhada das Almas, um lugar de sonhos dantescos. Getúlio, seguindo seus instintos costumazes, decidiu por fim quebrar o caminho a fim de conhecer a mística flor da rocha da montanha mineira. Ficou entusiasmado ao chegar ao solar dos Ponciatos, na praça principal. Foi recebido com toda a pompa devida, com um banquete que serviria toda a sua comitiva e mais uma dezena de pessoas. Após a cesta, subiram o presidente e o prefeito Ponciato sob o olhar estancado de Cipriano Captria Neto até o mirante da cidade. Lá Severino, sempre muito bem-humorado e como se falasse a um amigo de infância, confidenciou seu amor pelo mar e a profunda melancolia que sentia ao olhar divino o horizonte da encruzilhada, sem ao menos seu estado dispor de saída para o litoral. Ora, tchê, se amas tanto o oceano, constrói aqui mesmo um farol gigantesco. Poderás subir e sentir a brisa da tarde, fechar os olhos e se imaginar numa ilha de montanhas mágicas. Sem se dar conta que o presidente incorria em um dos seus raros estados poéticos momentâneos, Severino Ponciato apaixonou-se pela ideia, que aliás já existia perdida por mais de 50 anos nos depósitos das velharias da prefeitura. Um oficial de Emiliano Ponciato havia, de fato, sugerido construir um farol no mirante da cidade, ideia que o levava ao ridículo na época, mas que agora viria a calhar. Iria edificar um grande farol no alto da montanha, onde a cidade dormia. Serviria para orientar navegantes perdidos, viajantes desiludidos, apaixonados esquecidos. Enfim, em 6 meses a edificação ficaria pronta e seria um grande ponto turístico de toda Minas Gerais. Ainda assim, o empreendimento não deixaria de ser visto pelos moradores como uma piada sem graça. Onde já se viu um farol de navios a centenas de quilômetros do mar? Só um maluco mesmo para gastar dinheiro público com isso. Foi uma estupenda ideia do presidente da República. Quanto a Getúlio Vargas, este, ao observar aquele mar de montanhas, teve um ímpeto. Quanto ferro, ouro, alumínio deve haver por baixo dessas pedras? Mais do que o mundo inteiro, arriscou. Desceu a montanha disposto a investir no que, mais tarde, se tornaria uma das maiores mineradoras do mundo. O prefeito Ponciato, sentindo um comichão enorme nos ouvidos, farejando um grande negócio, perguntou de forma estrambólica se poderia acompanhar o presidente em sua caravana. O gaúcho mostrou-se satisfeito com a presença do mineiro, e assim Severino Ponciato começou a ser chamado de coronel pelos amigos e inimigos da cidade. O homem protegido do presidente, um dos mais influentes do Estado, abrindo os caminhos para a corrida eleitoral ao Senado. Capítulo 5. Se na cidade e na política a vida de Severino era servida numa bandeja de ouro, em sua casa não era bem assim. Com a esposa distante, onde os 3 filhos foram concebidos em ocasiões de profunda exceção, encontrava-se o marido em grande excitação e, estando os 2 sozinhos na estância, longe das amantes de Severino, acabou se conformando em depositar na esposa toda a sua fúria desvairada, inseminando a matrona nas 3 vezes para nunca mais tocar nela. Quanto aos filhos, estes eram verdadeiros estranhos a ele. Emiliano João, para o pai, deveria ser retardado. Garoto que falava pouco, tinha medo de tudo,
Fugia ao contato dos bichos, dos insetos, dos mais velhos. Deve ser um maricas, repetia desgostoso para si mesmo Severino. Mas Emiliano João Ponciato não era um maricas, por assim dizer. E não seria nenhum insulto se fosse. É que tinha algo naquela cidade inteira muito errado. Observava muito e falava pouco. O garoto de 8 anos tinha muitas perguntas para as poucas respostas que a montanha lhe dava. Gastava muito tempo em leituras antigas, abandonadas no velho quarto da tataravó Célia Ponciato, morta há pelo menos 40 anos. Lá encontrava paz que não tinha no convívio com os outros. Na escola, limitava-se a brincar com seus poucos amigos. Leopoldo Cátria, o mais irritante. Maria Belina, irmã de Leopoldo. Gastão Batista, o avoado. Mauro Fontes, um poeta. E Pierre Perrault, seu melhor amigo. Na turma falava muito pouco, mas gostava de ouvir as profundas divagações pueris sobre a vida e seus encantamentos. Ouvia impassível as reclamações de Leopoldo, que já parecia um velho aos 8 anos. A obstinação de Maria Belina, como quando inventou de criar um lagarto em seu quarto e como transformou a vida de seu pai no inferno até que ele consentisse. O desligamento inóspito de Gastão, que muitas vezes se esquecia de ir embora para casa, dormindo por muitas vezes na varanda de Emiliano, ou até mesmo na Praça Matriz. Tamanha era a falta de sua atenção. Adorava ouvir os poemas de Mauro Fontes, primo dos Cátria. A desenhar com as palavras as montanhas, as flores, os pastos e meninas. E claro, a deliciar-se com as tardes pintadas de um laranjal do outono, ao lado de seu grande amigo Pierre. Ao lado do pequeno cientista, Emiliano João não tinha medos. Subiam em árvores, desciam correndo às encostas da colina, caçavam passarinhos e até pulavam no Rio das Almas. O pai, Severino Ponciato, não gostava de ver os dois juntos. Esse garoto não pertence ao mesmo círculo social que a gente, repetia Arlete no almoço. Eu não quero ver o nosso filho misturado com um morto de fome com o sobrenome Perrault. Emiliano João sofria com os mandos do pai. Era-lhe penoso ouvir do próprio patriarca que o seu melhor amigo era um indigente. A boa verdade é que Severino via no menino pobre o reflexo do seu antigo anjo azul, Belmonte Perrault. Fizera, após seu amigo de infância morrer, uma campanha dura e contínua de difamação da família Perrault. Sabia que o primeiro Perrault era muito amigo do seu bisavô, cuja sociedade havia tornado os dois muito ricos, apesar de não ter informações sobre qual realmente era o ramo dos antigos compadres. Mas o tempo havia passado. Enquanto a família Ponciato investia tudo no gado e em novas fazendas, Belarmino Perrault gastava seu dinheiro com pesquisas de ciência. Quando enfim inaugurou sua universidade, e tão logo o governo mudou e a nova república não mais investia, mandando-lhe subsídios que ajudavam a manter o centro de estudos funcionando, Perrault, já em idade avançada, foi minando seus próprios recursos para manter a Universidade de Mata Cruzeiro em pé. Quando não pôde mais, a vendeu para o próprio governo, este tornando-se administrador. Após o fatídico fim de sua administração, Belarmino trancou-se em seu casebre no alto da montanha. Já havia vendido o palacete na praça principal, e ali começou a escrever seu livro, contando a batalha tumanista contra os enviados do mal na virada do primeiro milênio. A recepção da obra foi a pior possível. Riram de sua cara. A comunidade científica o ridicularizou, e por pouco Belarmino não se matou. O que ocorreu depois foi apenas a ação dos Ponciatos, tirando pedra por pedra as propriedades dos Perrault. Quando Severino então se apaixonou pelo garoto Belmonte e teve seu objeto de paixão negado, jurou de uma vez acabar com a família, até o último descendente. E agora, quase 30 anos depois, um garotinho descalço de nome Perrault vadiava dentro de sua própria casa, apregoado ao seu próprio filho. Era castigo, só podia ser, mas ainda que passados 30 anos do fatídico dia
em que Belmonte escorregara para dentro do abismo, Severino Ponciato preferia não chamar muita atenção, pois Arlete lembrava muito bem que o marido e o antigo menino morto estavam juntos no dia do acidente. Era melhor não levantar suspeitas, porquanto, após reflexão que durou semanas, Severino deixou de pegar no pé da amizade entre os dois e tratou de cuidar dos preparativos para a festa da Revolução Encruzilhense, que vinha se aproximando. Era a única festividade que o prefeito endossava, pois era um meio de reafirmar a hegemonia da família no poder da cidade, reforçando os valores quase sobrenaturais do fundador da cidade, quase um escolhido por Deus, a incutir naquela montanha fria uma sociedade honesta e dentro dos valores cristãos, já que, conforme diziam os livros, a visita que recebera nos primeiros momentos em que chegara debaixo de chuva na montanha, recebia Emiliano Ponciato uma visita predestinada do próprio Messias, que descendo numa caixa de ferro, iluminou o céu e instruiu o próprio Emiliano a fundar arraial na colina. Capítulo 6. Era o momento de liberar a verba, encomendar a missa ao patrono da cidade, mandar construírem as barraquinhas e contratar a banda que viria de Cruz Verde para animar a população. Era assim desde que Severino, para o bem da população, tinha suspenso as eleições municipais, sob o argumento de que os porcos progressistas estavam planejando tomar o poder, instaurando assim a anarquia generalizada na cidade. Sucedeu-se então uma verdadeira caça às bruxas, onde os adversários políticos foram duramente perseguidos. Bentinho Terezo, pedreiro da região, morador antigo dos Homens Negros, andava incitando o povo contra os mandos do coronel Severino, organizando levantes, proclamando em praça pública, fazendo reuniões, tudo a favor de restabelecerem as eleições diretas municipais. Estava no bar do Místicos, dizendo a quem quisesse ouvir: "Desse jeito o povo não aguenta. É muito fardo em cima do lombo. O burro vai arriar." "Melhor acalmar os ânimos", devolveu Ganimedes com os olhos castanhos envolto de muita ruga, como um amigo que avisa prevendo mal. "Essas coisas são bem perigosas." "Qual o quê? Quero ver esses vermes virem tirar troços comigo. Vão tudo se perder na mesma hora. O povo não aguenta mais, o salário cada dia menor. O povo sendo explorado nas fazendas dos Ponciatos, vivendo à míngua sem poder comer direito. Precisamos juntar o povo, logo, e fazer um estardalhaço na praça principal. Eu quero ver aquele rolha de poço não atender à vontade da maioria." Mas a maioria sequer se dá conta quando essas coisas acontecem. E quando acontecem, alguns sequer ficam sabendo, e muitos tentam simplesmente esquecer. No negrume da noite silenciosa, 3 homens mascarados cercaram Bentinho Terezo, na subida para o Alentério. Ali mesmo despacharam o desordeiro, com 2 tiros no peito. Esperaram a partir de então um grande levante. Mas o que ocorreu foi um verdadeiro amansamento do povo, que voltou mais cedo ao batente no dia seguinte, sem um pio de reclamação. Eram os tempos duros da mão de ferro de Ponciato, o homem escolhido por Deus para governar a montanha. Nem os cátrias se metiam na frente de Severino, visto que o único poder que ambicionava Cipriano Cátria era o dinheiro. Dinheiro põe e tira qualquer um do poder. Tanto faz o partido, dizia contabilizando seus lucros. A mídia, formada pelo Encruzilhense e o Diário da Montanha, noticiaram sem contradições a triste constatação sobre o suicídio do cidadão Bentinho Terezo, que após se embebedar no Místicos, muniu-se de coragem para, a caminho do bairro Alentério, tirar a própria vida. Ninguém atentou-se para o próprio mistério em torno de como o suicida conseguiu desferir o segundo tiro. Portanto, a partir de então, poucos tiveram a falta de delicadeza de romper contra o prefeito, que sabiamente proibiu, a pedido da ala mais tradicional e fundamentalista, a exibição das festividades carnavalescas.
Vinha já a reclamação desde os anos finais do século XIX, quando o Carnaval de Encruzilhada das Almas ganhou corpo com a fundação dos Unidos de São Tereso, no bairro dos Homens Negros, culminando poucos anos depois com o nascimento dos Acadêmicos do Alentério, formados pelos dissidentes da primeira escola carnavalesca, descontentes com a administração do grupo. A partir de então, anualmente ocorria o desfile artístico, que descia do Mirante e fazia a volta pela Praça Matriz, para enfim emborcarem na ladeira dos Homens Negros, descendo até a igreja histórica de São Tereso. Era uma festa, o grande furor manifestado da beleza popular, onde homens e mulheres se misturavam em suor e confetes, distribuindo seus sonhos e amores numa profusão de calor humano. O pobre povo conseguia esquecer por um momento sua opressão, a pobreza e a angústia de viver, entregando-se às suas fantasias, cantarolando as marchas escritas pelos próprios carnavalescos. No sábado era a vez dos Unidos de São Tereso. Domingo ocorria um baile no Athletic Club, a praça principal, destinados à elite encruzilhense, donde eram contratados musicistas da Bela Vista dos Pinhais, tocando valsas elegantes aos mais abastados e abençoados moradores. E na segunda-feira descia o Acadêmicos do Alentério, somando uma multidão ávida por contato carnal, cachaça e alegria. Com o tempo e o virar do século, a festa tomou forma e fama, e não demoraram a chegar os primeiros visitantes, que subiam em carruagens e carroças vindos das mais diferentes localidades, desde Cruz Verde, Bela Vista dos Pinhais, Pouso Azul, Mata Cruzeiro, para brincar o carnaval de Encruzilhada. Os antigos não gostaram. Fizeram um ofício assinado por Dona Quitéria, a antiga professora e presidente da Irmandade de Deus, e demais associados. Os antigos prefeitos fingiam não ouvir, diante do volume de dinheiro que era injetado nos dias de festa, responsáveis até pela reativação do Hotel Santa Maria Raquel Cátria, ou apenas o Hotel Cátria, que permanecia cheio nesses dias carnais. Há de se lembrar, inclusive, o ano em que uma pequena comitiva de jovens holandeses, em férias pelas Américas, chegaram na sexta-feira comemorativa. Brindaram, beberam, desfilaram, brincavam, apaixonaram-se, porém se esqueceram, ou talvez não tivessem lhes informado, sobre a necessidade de ir embora antes do anoitecer da terça-feira de carnaval. Saíram na quarta de cinzas pela manhã, a caminho de Cruz Verde, de onde embarcariam rumo à capital. Todos sabem, ninguém é besta, que não se atravessa o Vale do Esquecimento na Quaresma, pois ficaram presos nos recônditos sombrios do Bosque Misterioso por 40 dias. Quando, enfim, no sábado de Aleluia, desembocaram na estradinha à luz do sol, já não eram mais 5. 2 deles sucumbiram. Ao imaginarem estar presos a toda a eternidade na floresta, encontrou o primeiro na corda amarrada a um tronco o descanso para o seu pescoço. O outro, acreditando estar vendo fantasmas, enterrou as vistas em gravetos afiados, não conseguindo posteriormente estancar a hemorragia. Após muitos anos, o prefeito Severino Ponciato usaria esse episódio para proibir de vez as festividades carnavalescas, emitindo uma nota no Encruzilhense explicando que, pela moral, os bons costumes cristãos do município ficam proibidas sob pena de cadeia os festins não religiosos. Justo ele, o prefeito que em sua mocidade profanava jovens santas nas festas, que mergulhava mascarado em luxúria, descendo as ruas estreitas nos blocos como um cão sem dono, ansioso pelos prazeres da carne, dotado de excessos, orgasmos lancinantes, como um Calígula atroz, bebendo o sangue e o suor em verdadeiros bacanais ordinários. Foi o período onde a lama moral entupia os corredores da cidade, e o verdadeiro rei momo da canalice era justamente o pícaro santificado, Severino Ponciato, antes um devasso irreversível, agora diante do seu eleitorado,
o detentor do Santo Graal. Os antigos carnavalescos foram escorraçados e a cidade mergulhou nas trevas fundamentalistas da falsa moral.